Sou Roraim Tovim, boa tarde. Novamente vamos fazer a terceira parte do vídeo sobre as armadilhas das escrituras do Tanakh massorético que se infiltra no meio de grupos de judeus messiânicos e restauradores e seduzem esses irmãos que estão começando, que não conhecem hebraico, manuscritos, que não conhecem a história, não conhecem principalmente a arqueologia de Israel, que descobriu várias coisas sobre o Mashiach, já tem até tudo lá em museus e etc. E eles descaracterizam o Mashiach da Torá, dos profetas, e acabam as pessoas negando o Mashiach e fazendo a pior coisa de suas vidas, né? Então, nessa terceira parte, que eu vou continuar lendo o estudo Fator Septuaginta, que vocês vão ver aqui, nós vamos falar sobre o texto Massoreta, se ele é superior ou não à Septuaginta e ao manuscrito Mar Morto. Vamos ver aqui, parte por parte, até chegarmos nos versículos que vocês vão ver que o Tanakh massorético também tem contradições. E se for seguir a mesma linha que o judaísmo apóstata do Mashiach usa para negar o Mashiach e a Brit Hadashah, eu quero ver se eles vão ter coragem de falar que não querem seguir mais o Tanakh. Então, é um peso, duas medidas? Ou é um peso, uma medida? Então, a gente tem que saber direitinho, né? Vamos lá. É o texto Massoreta superior? O antimissionário está muito versado na Septuaginta e o texto Massoreta. E eles afirmam que o texto hebraico Massoreta, correto, é bem mais confiável do que a Septuaginta. Isso aí é o argumento deles, lógico, né? Muitos que caem da confiança ou deixam de seguir o Mashiach, simplesmente tomando a palavra ou ouvindo a palavra do antimissionário, dando crédito a esses ensinos dele, sem realmente fazer nenhuma pesquisa séria. Quer dizer, a maioria dessas pessoas que estão negando o Mashiach, eles não fazem pesquisas do outro lado. Eles só fazem pesquisa do lado antimissionário. Aí é fácil negar, não é verdade? Vocês ouviram as mentiras a respeito dos supostos problemas com a Septuaginta. Agora, daremos uma fresca olhada aos fatos verdadeiros, como disponíveis por meio de duas ou três testemunhas. Se uma posição não pode ser verificada com duas ou três testemunhas, valida-se credenciadas ao credenciamento de acordo com a Torá. Então não pode e nem deve ser aceito. Quer dizer, se não tiver duas testemunhas verdadeiras que observam aquele fato e relatam a verdade sobre dois leques do mesmo assunto, independente de quem eles sejam, testemunha é testemunha. Se ele não tiver duas testemunhas ou três, o fato é mentiroso. Todas as reclamações a favor da superioridade do texto Massoreta pelos antimissionários o judaísmo e o judaísmo tradicional são tão ocos, igual o queijo suíço, né? Como um pedaço do queijo suíço. A responsabilidade da prova da Torá descansa sobre os acusadores. Eles precisam de 2 ou 3 documentos confiáveis de corroboração para apresentar a reclamação da validade de sua adquirida reclamação. Mas, como tu estás ao encontrar, como você se encontra? Pois as duas testemunhas não estão disponíveis para o ponto de vista do antimissionário, mas sim para a posição messiânica de acordo com os requerimentos encontrados em Devarim 19:15. Você sabe o que está escrito em Devarim 19:15? Deixa eu ler para você aqui. Só para você, nós falamos disso no primeiro vídeo, né? Vamos falar agora sobre o que está escrito lá em Deuteronômio. Devarim 19:15. Olha só. Capítulo 19, versículo 15. Está assim, ó. Uma testemunha não se levantará contra o homem por qualquer iniquidade, ou por qualquer pecado, em qualquer pecado que ele peque, ou em qualquer pecado que ele venha pecar. Pela boca de 2 testemunhas, ou pela boca de 3 testemunhas, o fato será estabelecido. Então, para se ter um julgamento correto, tem que ter no mínimo 3 testemunhas. Como o judaísmo farisaico tradicional ortodoxo não aceita nem a Septuaginta
e muito menos fala dos manuscritos do Mar Morto, e não quer saber nem da Brit Hadashah, então eles usam só as testemunhas do lado dele, então não tem validade pela Torá. É isso que está explicando aqui o livro de Devarim, de Deuteronômio 19:15. Ademais, como vocês veem, os maçoretas, que são esse judaísmo ortodoxo, não estavam fora de mudar palavras e frases, para eliminar referências ao Mashiach e a Yahushua. Ah, por que eles não usam a Septuaginta, não quer usar a Brit Hadashah, não quer usar o manuscrito do Mar Morto? Por quê? Porque eles falam lá do Mashiach, e na versão do Tanakh deles não fala do Mashiach. Aí é fácil tirar, não querer usar esses documentos, né? Este editar e redigir é uma clara violação à escritura em Deuteronômio 12:32 e Mishlei Provérbios 30, versículo 6. Não esqueça de retirar qualquer palavra ou se introduzir qualquer coisa, é uma grave violação à Torá. Por isso a gente tem que traduzir do jeito que está, sem puxar sardinha para lá de ninguém, né? Independente se a gente vai entender aquilo agora ou não. Tem coisas que eu sei que ainda não foi revelado, mesmo lendo. São coisas muito profundas, mas deixa do jeito que ela está, não precisa modificar. O que os maçoretas fizeram? Modificaram. Fizeram igual os pais da igreja romana. Modificaram o Tanakh maçorético. Olha só, o texto defeituoso maçoreta usa uma palavra para atravessado em Terrilim 22:16, um salmo claro sobre a execução do Mashiach, que é Karu, e muda a última letra Vav para Yud. Ah, lembra do Marcos Abrão, que ele citou sobre isso? Que sobre atravessado lá, que eles mudaram o Vav para Yud, né? E chamam de Kari, né? Então é diferente, Kari e Karu. Então o maçoreta mudou ali, e o nosso amiguinho, o senhor lá, Marcos Abraão, amigo não, porque pode ter um amigo desse, infelizmente, né? Posso até considerar ele, respeitar, mas a amizade é complicado, alguém que nega o Mashiach por essa fraude maçorética, ele usa exatamente esse verso aqui, ó. Olha só, palavra atravessado. O texto defeituoso maçoreta usa a palavra, retira a palavra para atravessado em Terrilim 22:16, que ele retira essa palavra, um salmo claro sobre a execução do Mashiach, Karu, que é Karu que fala, e muda a última letra de Vav para Yud, que virou Kari, que é como leão. E ele fala isso no vídeo dele, vocês podem ver lá. Isso é uma armadilha do judaísmo maçorético que muda o Vav para Yud. Então Karu é atravessado e Kari é como leão. E aí ele usa isso daqui, só que ele não sabe que no manuscrito do Mar Morto e na Septuaginta está Karu, que é atravessado. A mudança da letra muda o significado de atravessar minhas mãos e meus pés para leão. Ué, o que tem a ver leão de atravessar, né, irmãos? Como leão estão minhas mãos e pés. Peraí. Como leão estão minhas mãos e pés. O que tem a ver o leão com as mãos e com os pés? Só o Marcos Abraão caiu nessa. Ainda dá tempo dele se retratar, mas eu acho muito difícil, porque ele não é humilde para isso, né? A Septuaginta tem atravessar, no original hebraico, Karu e não Kari, ó. Lá na Septuaginta, quando traduziram do hebraico para o grego, tá lá Karu, que é atravessado, e não fala que é Kari, que é o tal do leãozinho lá. Quem está correto? De acordo aos rolos manuscritos do Mar Morto, datados mais de 100 anos ou menos antes da Era Comum, a palavra hebraica no verso 16 de Salmo 22, que é Terrilim, é Karu, atravessar, e não leão. Aí onde nós temos a segunda testemunha, Septuaginta 1, agora manuscrito do Mar Morto fala Karu, não fala o leãozinho. Entendeu? Então, duas testemunhas. Eu fico com o manuscrito do Mar Morto e com a Septuaginta, ok? E com o cumprimento dela, que está lá na Brit Hadashah, que fala que atravessaram minhas mãos e os meus pés. Isso está em Terrilim, Salmo 22:16. Pega a Bíblia, eu vou pegar a Bíblia de vocês aqui, ó. Essa Bíblia aqui, não vou criticar ela não, porque ela é de um rabino lá de Israel, que ele pegou o grego lá, que é o David Stern, ele pegou os manuscritos gregos do Novo Testamento e provou que estava seguindo a Torá, que a Torá não foi abolida. Só que ele usa o quê? Ele usa a versão do Tanakh maçorético, você pode ver aqui, do David Stern, né? E eu vou ver para vocês aqui Salmo 22:16. Vamos lá. Quer ver como é que vai estar o Salmo 22:16? Coitado, como o irmão lá, David Stern, ele também é um judeu tradicional, messiânico, tudo, e não teve ainda entendimento sobre isso,
ele continuou seguindo essa violação, né, a Torá, né, sobre o verso de Salmos 22:16. Salmo 22:16. Aqui. Os cachorros estão à minha volta. Um monte de vilões se aproxima como um leão perto de minhas mãos e de meus pés. Olha só. Ele coloca o leãozinho aqui também. Isso está na do David Stern, né? Além dele retirar o nome do Criador, ó, ele coloca Adonai aqui, que é mais uma violação ao Criador. A sua Torá, porque não está escrito Adonai, está escrito Yud, Rei, Vav, Rei, que é Yahuwah Tsevaot. No versículo 24, aqui é 23, ele põe em parênteses. Tu que temes Adonai, louva. E Adonai, meus irmãos, o Criador tem um nome, não é Adonai, não é Hashem, não é Eterno, não é Yehová, não é Deus, não é Senhor, é Yahuwah Tsevaot. Yahu, o trigrama, e o tetragrama é Yahuwah. Então, eu fico até meio complicado para falar sobre escritura, porque a gente divulga a escritura. Mas eu estou falando algo histórico aqui. Isso aqui está na página 839 da Bíblia do David Stern, que ele fala, leão aqui transpassaram minhas mãos. Não tem nada de leão nessa parte aqui. Então, por isso que eu agradeço pelo projeto Verdadeiro Nome, que resgatou esse versículo e mais de 1000 versículos como esse. Ok? Então vamos continuar aqui. Não é só isso, senão que a Peshitta aramaica, olha só, 3 testemunhas, também está de acordo com a Septuaginta. Até a Peshitta aramaica fala que foi atravessado, as mãos e os pés. Não tem nada a ver o leão lá. Nenhuma cópia antes do alterado e adulterado texto massorético havia leão, deixando ao massoreta a única testemunha a reclamar, sem cumprir os requerimentos básicos da Torá de testemunha adequada. Então não tem como falar sobre isso. Agora vamos aos versículos. Agora é muito bom. Eu ensino isso aqui mais ou menos 10, 12 anos já está. E sempre a gente tem que falar a mesma coisa, mas sempre é um prazer poder falar a verdade, né? Sem querer trazer ninguém para o nosso lado. A gente não tem esse negócio aí. Para poder explicar para as pessoas. Terlim, Salmo 143:15. Vamos lá. Falta completamente no assim chamado impecado texto massoreta, que não está na Bíblia massoreta. Os versos 22 estão supostos a estar alinhados alfabeticamente de acordo com o Aleph Bet hebraico, certo? Aleph Bet Gimel, tá lá. O 1 é Aleph, Bet é 2, Gimel 3, certo? Falta o quê? Os 22 versos estão supostos a estar alinhados alfabeticamente de acordo com o Aleph Bet hebraico. Mas a letra e verso correspondente Nun, que é o N, falta lá no massoreta. Como sucedeu isso? Por que aconteceu isso? Como que vamos entender isso? Como vamos saber disso? Aí vem a Septuaginta resgatando essa letra Nun do verso, que é o N, né? A Septuaginta tem o verso Nun, como também tem o manuscrito 1 QPSA dos rolos do Mar Morto. De novo, requeremos 2 testemunhas. Por que eles retiram versículos? Mas não falam que está adulterado o Brit Hadashah? Adulteraram aqui o Salmo 22:16. Agora adulteraram o Salmo 143, versículo 15. Tirando a letra Nun, que falta. Mas tem na Septuaginta e tem no manuscrito Mar Morto. Por que que um rabino coloca e os outros não? Por quê? Porque o judaísmo tradicional, ele não gosta ainda, ele não tem esse discernimento do Mashiach e tem tanto ódio de quem crê no Mashiach que ele tem coragem de modificar até a Torá. Essa que é a realidade. Ok? Isso está em Salmo 143:15. Falta o Nun. Entendeu? Vamos ver como é que está no David Stern, que ele também usa Taná. Vamos ver aqui. Vamos devagarzinho, né? Igual o mineirinho fala. Vamos devagarzinho, pequenininho, né? Trem que pula, né? Ai, meus irmãos, tem que ter piedade, viu, de quem não conhece a Torá. É muito triste ver as pessoas negando. Salmo 143, versículo 15. Salmo 143,
Versículo 15. Deve ser o 144, né? Porque é ao contrário. Porque um é mais, né? Tem aquele negócio lá que um é antes, outro depois. É 144, versículo 15. Vamos ver aqui. 144. Versículo 15. Aqui, deve ser esse aqui. Feliz é o povo que vive em tais condições. Olha só aqui, irmão. Feliz é o povo cujo Deus é Adonai. Mas eles não falam contra a Septuaginta? Que colocou Kyrios, Deus, Adonai, Senhor. Mas por que na Bíblia Massoreta tem Deus e tem Adonai? Que violação da Torá é essa? Está escrito Elohim no original. Não está escrito Adonai, está escrito Yahuwah, Yud Rei Vav Rei. Feliz é o povo cujo Elohim é Yahweh. É assim que está no original. Por que eles colocam Deus e Adonai? Porque eles têm o ensino do Shem HaMeforash, que é um nome impronunciável, criado na Babilônia, onde os judeus matavam os judeus que pronunciavam o nome do Criador, porque eles estavam sob escravidão da Babilônia, em pecado. Então, se eles invocassem o nome do Criador em pecado, eles veriam que o Criador não estava com eles. Então, o que eles fizeram? Vamos sumir com o nome do Criador. A gente só fala ele de vez em quando. Aí, sabe que nome que eles criaram? Você tem Torá aí na sua casa? Você tem Torá da Sefer? Aquela que tem em hebraico do lado, em português? Vê lá o que está escrito lá no Yud Rei Vav Rei. A vocalização dele. Sabe como é que está escrito? Yehová. Pode ler aí, quem lê um pouquinho de hebraico. Que é Jeová. Foi eles que criaram o nome Jeová. Que é destruição em hebraico. Como é que ele tem coragem de tirar o nome do Criador de 7.000 vezes que aparece na Taná e colocar Adonai? E colocar Deus ainda, que é pior ainda. Ainda põe Dus, que é o D, o apóstrofo e o S. Como se isso fosse santo, Kadosh. Não falamos o nome de Hashem. Você sabe quem que é Hashem? Lá em Crônicas está escrito que tem um homem chamado Hashem. Você sabia disso? Lá em Crônicas tem um homem israelita que ele é chamado de Hashem. E está escrito na Torá que ninguém pode invocar o nome do Criador, porque o nome dele é perpétuo. Ninguém recebeu esse nome, só ele. E o povo chama ele de Hashem, que é o nome em hebraico, para não falar o nome de Yahuwah. Então, como é que eu posso acreditar numa escritura, né, que tira o nome do Criador, tira os versos do Mashiach, e muitos messiânicos usam o Tanakh massorético. A sua Bíblia, talvez se for aí, eu não sei, uma João Ferreira de Almeida, no próximo vídeo eu vou mostrar como é que tá esses versos. Mas você pesquisa, você vai atrás, eu estou te dando o norte, você caminha nessa estrada. Não existe nenhuma possibilidade de você negar a Brit Hadashah, porque diz que está muitas coisas alteradas, que é verdade, que Roma adulterou, e descartar ele. Não, você tem que pegar o que é bom. E também não há uma possibilidade de descartar o Tanakh, porque os massoretas retiraram. Porque foram eles que retiraram, mas as duas testemunhas confirmam isso. Ok? Agora vamos ver o que eu estava falando no vídeo 2. Em Isaías 53, Isaías 53, o tal chamado impecável texto massoreta, que é a Bíblia massoreta, que todo mundo usa, falta uma palavra. Observe no verso 11. Você pode ver que eu postei um link lá do manuscrito Mar Morto e o manuscrito massorético embaixo. Eles colocam, tá circulado, Haor, verá a luz, e embaixo o judaísmo massoreta retira que os servos sofredores verá a luz, porque na cultura israelita, quem vê a luz é como se ele ressuscitasse. Então está dizendo que o Mashiach ressuscitaria. Já pensou? Você lê no Tanakh do judeu que é contra o Messias, que o Mashiach, o servo sofredor, ia ressuscitar? Aí ia ser um tiro no pé, né? O calcanhar de Aquiles, né? Que eles falam tanto falam tanto dos gregos, mas também estão dando um tiro no próprio calcanhar. Que eles estão retirando versículos da Escritura. Olha isso. Depois da palavra ver, deve ter outra palavra qualificando que o servo sofredor vê. Você vai ler em Isaías 53, 11. O verso 11, massoreta, é um engenhoso trabalho de cortar e colar. Mas a palavra que falta, luz, encontra-se aonde?
na Septuaginta e nos rolos do Mar Morto, 2 testemunhas. 2. Portanto, vemos o Mashiach morrendo e depois da morte, vendo a luz outra vez por seus dias sendo prolongados. Por remover a palavra luz depois da morte, como em vida depois da morte, os antimissionários maçoretas trataram, sem sucesso, de remover uma referência clara à ressurreição do Mashiach. Além de chamar o Criador de títulos pagãos como Deus, Hashem, Eterno, Adonai, e ainda tira lá a palavra que ele ressuscitou, Haor, em Isaiah 53:11. Como que a gente vai dar crédito a um grupo desse? Como que essas pessoas estão negando o Mashiach sem reconhecer isso? Alguém me explique, por favor, que negou o Mashiach, esses manuscritos aqui. Não precisa falar nem da Septuaginta, que muitos não vão querer, mas fala por que do manuscrito Mar Morto está assim. Será que os hereges do manuscrito Mar Morto são hereges? Com certeza vão falar que é, né? Mas eles nem viam o Mashiach, porque eles eram bem antes que o Mashiach veio. Então, eles não tinham influência nenhuma, os essênios, antes da vinda do Mashiach. Porque eles nem tinham visto o Mashiach, porque ele não tinha vindo ainda. Então, meus irmãos, tem que ser honesto. Honesto. Ok? Vamos mais uma aqui? Vamos mais uma? Vamos lá. Eu fico indignado com essas coisas, porque passando e entrando as pessoas caem nos mesmos erros, entendeu? Eu sei que é muito difícil você compreender a Torá, você que nunca leu hebraico, não conhece a cultura israelita, e você acha que o judeu é o povo escolhido, mas ele é, mas não, existe no meio do povo judeu tranqueira também, irmão. Pessoas que fazem mal pro próximo, como o judaísmo antimissionário. Ele é um judaísmo canalha. Eles mudam a Torá. Eles poderiam falar assim, olha, nós não cremos no Mashiach. Tá bom, mas não precisa mudar a escritura. Quer dizer, eles inventam uma doutrina e ainda testificam ela na Bíblia deles, no Tanar deles. Isso é terrível. Em muitos trechos das escrituras, como Salmo 110:5, Gênesis 18:3, 27, 30, 32, Êxodo 19:18, Êxodo 20, versículo 4, 34, verso 9, Números 14:17, Juízes 6:15, Zacarias 9:4, Salmo 2:4, Salmo 132:3-6 e mais 118 vezes, para um total de 134 vezes, o tal chamado texto maçoreta infalível alterou ou apagou o tetragrama de Yud-Rei Vav-Rei, como encontrado no tetragramaton. Em seu lugar, eles têm um subtítulo por Adonai. Olha isso. Está lá na Torá, Yud-Rei Vav-Rei. Eles tiram Yud-Rei Vav-Rei e colocam Adonai. Ou eles lê, quando vê o tetragrama, fala Adonai. Adonai significa meu Senhor. Na verdade é Adoni. Que está em Isaías, Jeremias, Ishaiah, Irmiarro, é Adoni. Até Adonai tem fontes, diz que eles estavam lá na Grécia e tinha um deus lá chamado Adonis. Eu nem quero entrar em mérito disso, porque eu também nunca me aprofundei disso. São pessoas estudiosos que falam que, na verdade, como chamaram Jeová, que era a destruição de Jeová, também chamaram Adonai de Adonis, né? Para envergonhar mesmo, o Hassatã, envergonhar o povo judeu, maçoreta, quando fosse orar falando esse nome desses outros deuses, que na Torá diz que é proibido invocar nome de outros Elohim, de outros poderosos, de outros deuses, nas traduções que você tem em português. Essas mudanças, meus irmãos, não são somente intencionais. Foram feitos em todos os lugares. Em qualquer momento que um texto possa ainda aludir, ou mostrar, ou revelar o Mashiach, sendo chamado de Yud-Rei Vav-Rei, ou Yahushua. Você sabia que tem texto da Torá que fala que o Mashiach é Yud-Rei Vav-Rei, que o povo hoje diz que ele é um homem comum, que ele é metade homem, metade Elohim, que ele é um profeta comum, que ele é um herege se ele dizer que ele faz parte
como é que se diz que ele é o próprio criador dos céus e da terra, né? O construtor e o criador dos céus e da terra, ele diz que isso é um paganismo. Mas na Torá, esses maçoretas, quando tinha o tetragrama falando que o Mashiach relacionado ao tetragrama, que o Mashiach era Yud-Rei, Vav-Rei, eles retiravam. Sabia disso? E até mesmo para Yahushua, o Mashiach. Olha só, um estudo cuidadoso revelará que Adonai foi só substituído por Yud-Rei, Vav-Rei em instâncias específicas, onde era óbvio em qualquer dos 4 níveis hebraicos pardes, que o Mashiach é apresentado como uma manifestação física corporal do próprio Yahuwá. Quando eles viam nas profecias que aquele Mashiach era a representação física, que seria a representação física corpórea, não um ser humano como nós, porque ele não teve óvulo, não teve esperma, não teve homem e mulher que teve ele, mas ele é o pão vivo que desceu do céu. Quando ele entra na terra, lá nesses versículos lá atrás, os maçoretas, quando viram que está escrito lá, Mashiach relacionado a Yud-Rei, Vav-Rei, eles colocam e tiram. Isso é o quê? É pior que Roma, não é verdade? Porque quem está fazendo isso é um israelita, um judeu da tribo de Judá. Uma classe deles, né? Porque nem todos. Mas infelizmente o texto maçorá está em quase todos os tipos de judaísmo tradicional. Né? Tem uns messianos que não seguem, tem muitos que seguem, mas no Brasil aqui todo mundo segue o judaísmo maçoreta das Bíblias do Tanakh maçorético. Este pecado, meus irmãos, é de tal e de extrema gravidade, uma violação descarada do terceiro mandamento por levar o seu nome a inutilizá-lo, ou levá-lo ao esquecimento, ao nada. Lá no terceiro mandamento, que não pode invocar o seu nome com falsidade. Lá não fala em vão. Eles usam aquele verso que está lá, falsidade, não é falsidade, não é em vão, desculpa, é em falsidade. Eles traduzem falsidade como em vão, para que eles usem esse verso para falar assim, ó, lá na Torá diz que eu não posso falar o nome de Yahuwá em qualquer coisa, eu posso usar os títulos, mas nunca falar o nome dele. Muito cuidado para não falar o nome dele. Eles adulteraram também aquele verso, que não é o verso significa em vão, mas sim em falsidade. Quer dizer, eu posso falar o nome de Yahuwá, Sebaot, bendito é o nome do nosso Criador maravilhoso, mas eu nunca posso usar o nome dele com mentira. Eu posso invocar o nome dele, falar o nome dele, cantar do nome dele, citar o nome dele, anunciar o nome dele, de Yahuwá de Sebaot, mas nunca com mentira. Ok? Então vamos continuar aqui. Eles terão que responder a Yahuwá, diz aqui o nosso instrutor, líder, né? Eu tenho certeza disso. Poderia Yahuwá fazer que os escritores do Ketuvim Netzarim usarem o hebraico sobre o qual a Septuaginta foi baseada, como para evitar todos esses pecados de extrema gravidade dos escribas maçoretas? Sabemos pela história que os judeus de Jerusalém, presta atenção nisso, judeus, hein? Irmãos judeus, que eu tenho um arravá por vocês, eu amo vocês porque também sou um judeu, mas não gosto de hipocrisia de uma certa classe dos antimissionários, que eu abomino. Olha isso. Foi baseada como para evitar todos esses pecados de extrema gravidade dos escribas maçoretas? Sabemos pela história que os judeus de Jerusalém usaram um texto hebraico de Jerusalém, no qual diferenciava substancialmente da Septuaginta. E muitos foram a origem do texto maçorética. Também sabemos que os líderes judeus impuseram proibições de falar o nome verdadeiro aproximadamente no ano 300 antes da Era Comum, lá na Babilônia. Por isso que era Yahushua, aí eles colocaram Yehoshua, porque não pode falar Yahu, aí criaram Yehu, aí em vez de Yehoshua colocaram Yeshua, que em aramaico é salvação, mas fontes no aramaico diz que é Yashua com um A, e aí porque Yeshua é só salvação, e Yehoshua mesmo no maçorético é Yahu salva. Quer dizer, aquele que viria na terra era Yahu que estava salvando através do Messias. É isso que significa. Aí você vê lá, Yehoshua depois Yeshua. Aí você vê todo o Brit Hadashah em aramaico escrito Yeshua. Por influência
dos judeus maçoretas. Mas nós sabemos que no livro de Matitiar, nós vamos falar isso mais para frente, que que o Mashiach, Yahushua, invocou o nome de Yahua. Por isso que os fariseus lá, os escribas, rasgaram suas vestes, porque tinha uma lei dos maçoretas da Babilônia, que quem usasse, que é o Shem HaMeforash, quem usasse e falasse o nome dele, era para ser rasgado as vestes do sumo sacerdote. Por isso que o sumo sacerdote, quando olha o Mashiach falando, eis que vocês vão ver os céus abertos, e o Filho do Homem à direita do poder, né? E lá fala lá, assentado, lá fala Yahua, e eles rasgaram as vestes porque o Mashiach pronunciava o nome do Pai com certeza. Ok? E é sem risco de assumir que o texto judaico de Jerusalém, qual se converteu no texto herdado, incluía todas as vezes que o nome de Yahuwah foi removido, tirado e assim trazido a nada. E aí, o que está falando aqui? Que os judeus da época não queriam usar aquele hebraico antigo e nem o da Septuaginta, usaram essas fontes modificando o nome do Criador, porque eles não queriam mostrar o Mashiach, nem falar o nome, nem mostrar nada ali messiânico. Ok? Vamos mais uma. Vamos ver se dá tempo mais uma. Eu quero fazer os vídeos pequenos. Mais uma só. Dá tempo de mais uma, tá? Aí nós vamos fazer o quarto vídeo. O próximo é assim, ó. Nos Rolos do Mar Morto, de Vanderkamp, página 36, Caverna 2. Anota aí. Rolos do Mar Morto, Vanderkamp, página 36, Caverna 2. Está documentado que os manuscritos contêm o Terrilá, ou Salmos, de 151. Ué, você sabia disso, irmão? Disseste bem, Salmo 151? Sim. Tem o Salmo 151 no texto maçoreta? Não. Por que não tem? Porque eles retiraram e achavam que não precisava. Existe o Salmo 151. E na Bíblia maçoreta eles não têm. Você pode ver que eles não têm. Ainda a maioria das traduções do Antigo Testamento cristão estão baseadas no chamado texto impecável dos maçoretas. Por isso que os cristãos caem e não sabem ver o Messias no Antigo Testamento. Porque eles usam a Bíblia dos maçoretas na João Ferreira de Almeida, que ela é misturada com a Septuaginta e com a Massorá. E aí a maioria é Massorá. E eles não entendem nada do Mashiach no Antigo Testamento. Por isso que eles negam o Mashiach. Que o judeu chega lá e mostra que a profecia do Tanar não se cumpre na Brit Hadashah, ele vai ver esses erros todos na Brit Hadashah e não sabe dos erros que tem na Bíblia dele que ele está usando, do Tanar maçorético. O que ele vai fazer? Ele vai cair como um passarinho na armadilha. Ok? Então nós temos o Salmo 151 que não tem nas versões da Bíblia maçorética do judaísmo tradicional, ok? Então, meus irmãos, já eu vou fazer o quarto vídeo. Eu quero que você seja bem honesto. Nós abominamos Roma por ter adulterado muitos versos do Brit Hadashah. Romanos, edomitas. Mas o que dizer dos judeus maçoretas? Judaísmo tradicional ortodoxo. Judaísmo, que eu não faço parte de nenhum deles. O que dizer deles que fizeram a mesma coisa com o Tanar? Aí você tire suas conclusões. Se você quer seguir judaísmo, a porta está aberta para você. Se você quer seguir algo concreto, com respaldo histórico, independente se você crê ou não no Messias, pouco me importa, seja honesto. Não engane as pessoas, ok? Shalom, shalom. E leia Salmo 151 aí na sua Bíblia. Se você conseguir achar o Salmo 151 na sua Bíblia, eu te dou R$1 milhão. Quem quer fazer essa aposta comigo? Ninguém, né? Porque não tem esse Salmo na Bíblia de ninguém. Só na Restauração das Escrituras, edição Verdadeiro Nome, site www.verdadeironome.com.br. Não é a melhor escritura, mas foi restaurada por esses manuscritos. Tem muitas coisas para se restaurar ainda, que nossos líderes e escribas não descobriram. E a cada dia estão descobrindo. Mas na nossa, você vai ver o Salmo 151. Shalom, shalom. Que Yah te abençoe e te guarde.